Hoje vamos gravar sobre o livro A Desordem Política Mundial, Os Novos Espaços de Poder. No caso, o livro do Rogério Hasbard e de Carlos Walter Porto Gonçalves. E eu vou falar alguns trechos desse livro que ele fala assim sobre a questão das novas tecnologias na condições de objeto devem ser compreendidas em conjunto de sistemas, normas e regulações que estão associadas. A flexibilidade locacional das empresas, possível tecnicamente, vem junto com as políticas de flexibilização da legislação trabalhista. Ou seja, o que está havendo hoje é a uberização dos trabalhos, seja de qualquer trabalho que seja, está havendo essa questão da uberização, da flexibilização da regulamentação, e a diminuição do papel do Estado vem conjugando a condenação de todo nacionalismo e retira dois pilares de exercício de soberania do Estado-nação. O militar, na medida que as novas tecnologias de morte são globais, e o financeiro, com os organismos internacionais mudando seu papel de organismo de reconstrução e desenvolvimento para organismo de controle financeiro. Tudo isso possível com a ruptura unilateral do contrato de Bretton Woods, que foi feita essa mudança em relação ao padrão ouro e vemos essa questão dos controles, tanto militar, tanto financeiro, nos países de economia global. Outra questão que o livro aborda, que eu acho muito interessante, que é a ligação entre o agravamento das condições sociais e o aumento dos circuitos econômicos ilegais, que essas redes de comércio e de poder funcionam também como espécie de válvula de escape diante do crescente desemprego e da precarização do trabalho, e encontram-se plenamente associados à expansão do capital financeiro globalizado, ou seja, a precarização dessas questões das condições de trabalho e a expansão do capital financeiro globalizado está junto a esses mercados ilegais, seja de tráfico de drogas, de armas, e nesse sentido eles se unem. E há muito tempo eles se estendem pelo interior dos próprios aparelhos de Estado, ou seja, confunde-se o legal e o ilegal. Em uma amálgama, muitas vezes difícil de distinguir. Algumas sugerem identificar um terrorismo de Estado, quando, por exemplo, o Estado, contrariando a ordem legal vigente, tolera o mesmo patrocínio milícias privadas a fim de massacrar populações civis, ou seja, isso acontece muito pelo mundo, onde o Estado, ele mesmo promove essas milícias privadas para massacrar, às vezes, rebeliões ou revoltas sobre... Isso acontece muito no continente africano e parte ali do asiático também. E a América Latina também tem sido palco de uma larga ação desses grupos paramilitares, sobretudo desde o massacre que se seguiu ao golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos contra o governo democrata do Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954. Ou seja, isso acontece há muito tempo. Hoje a Colômbia, Salvador, Honduras e a própria Guatemala se constituem nos casos mais dramáticos. E tem essa questão. Outra questão que também pode ser, que é trazida nesse livro, é em relação ao caráter difuso e fragmentado no espaço geográfico. O megaterrorismo constitui um dos âmbitos ilegais mais perversos da globalização, em vários sentidos. Ou seja, é importante lembrar como por exemplo, a Al-Qaeda se estende desde os territórios mais marginalizados dos processos de globalização, como os do interior afegão, até as mecas do capitalismo globalizado como Manhattan. Ou seja, a Al-Qaeda tem presença em vários setores, não bem fragmentado, e isso de articular múltiplos territórios e múltiplas escalas numa multiterritorialidade complexa, ao contrário do que alguns dizem, não se trata de uma dinâmica do terror desterritorializada. Na verdade, ela parece bases fixas, mas está presente em vários lugares diferentes. E elas se incluem articuladas nessa organização territorial, como elas se incluem junto com os Estados-nações, espaços locais e células altamente flexíveis no interior de grandes cidades, ou seja, em redes globais. Ou seja, isso tudo junto com o sistema financeiro.
Então é isso. Esse vídeo fala sobre esse livro que é muito interessante. Indico a todos vocês lerem.